Boa tarde, 16 horas, estamos novamente aqui junto com todos vocês. Obrigada a vocês que já estão aqui. Nossa, tem muita gente aqui. Eu não vou conseguir falar todo mundo, mas eu vou aproveitar e já colocar algumas pessoas que estão aqui com a gente, a Graziela, a Valdirene, muita gente. Olha, uma pessoa extremamente importante. Olha esse sobrenome, gente. A família Rocco aqui toda presente. Muito obrigada a todos pela participação. Eu sou Lélia, eu sou enfermeira, eu sou mestre e doutora em ciências pela USP de São Paulo e atualmente eu sou a diretora da Doutrina Educação em Saúde. A Doutrina Educação em Saúde é uma empresa que nasceu com a finalidade de democratizar o conhecimento. E é isso que nós estamos fazendo, né? Nós aproveitamos essa oportunidade que a pandemia nos trouxe. Todos os sábados, às 16 horas, nós estamos conversando sobre assuntos diversos, especialmente na área de oncologia. E eu queria, como todos os sábados, dar alguns avisos. Pedir para que vocês que estão com um colega no Instagram, avise para eles que vá na bio, porque lá você clica e vai direto no YouTube, porque nós estamos simultaneamente ao vivo no Facebook e nós estamos também no YouTube. E uma coisa, se você ainda não se inscreveu em nosso canal do YouTube, por favor, se inscreva. E lá o sininho vai te avisar sempre que nós tivermos com alguma coisa para que você possa fortalecer o seu conhecimento. E a mesma coisa no Facebook, se você ainda não nos segue, por favor, nos siga, usa a hashtag Doutrina Educação em Saúde também. Então, eu queria agradecer e avisar também que vocês, por favor, respondam a pesquisa de satisfação, porque hoje nós temos uma novidade. Daqui a pouco eu vou contar a novidade. Responda a pesquisa de satisfação, lá no meiozinho já tem aí, é muito importante para a gente, que a gente saiba o que nós podemos fazer para melhorar cada vez mais. Então, responda a pesquisa de satisfação, tá? E também peguem as perguntas de vocês para que vocês possam perguntar aos nossos convidados. E por falar nisso, nós continuamos com uma representatividade da equipe multidisciplinar. Nós temos aqui hoje o médico Diogo Bugano Diniz Gomes. Diogo é médico oncologista e ele é médico do Centro de Oncologia do Hospital Israelita Albert Einstein e ele também é coordenador do Serviço de Oncologia do Hospital Municipal Vila Santa Catarina, em São Paulo. Doutor Diogo, muito obrigada pela sua participação, e eu quero firmar com vocês o seguinte, doutor Diogo, ele está no hospital público, nós precisamos ter representação pública, e ele está aqui hoje para isso. Obrigada, doutor Diogo. Temos também o René Rodrigues. René é farmacêutico, ele tem residência multiprofissional em cancerologia e farmácia clínica pelo Hospital Erasto Gattner. Ele é mestre e doutor em saúde coletiva pela Universidade Estadual de Londrina e ele é o autor do livro Ordem de Difusão de Medicamentos Antineoplásicos, indo para a 2ª edição. Gente, ele não gosta que eu fale não, mas eu me sinto orgulhosíssima de ter uma pessoa famosa como essa aqui no nosso grupo, mais uma famosa, né? Porque temos também a Gabriela Rocco de Sá. A Gabriela é enfermeira, ela é especialista em saúde pública e oncologia clínica, e ela atualmente é enfermeira sênior da unidade de oncohematologia e transplante de medula óssea do Hospital Israelita Albert Einstein. Gabriela, Renê, muito obrigada pela participação de vocês. Eu estou vendo que está todo mundo aqui aquecendo, é muita gente. Nós temos hoje o nosso recorde de público. Nós temos 127 pessoas conectadas, dividida entre Facebook e YouTube. Gente, é muito bom ter esse número gigante de pessoas aqui em pleno sábado, aqui em Salvador, sol raiando, tipo 28 graus. Sei que São Paulo a coisa não está fácil, está seus 7, 8 graus. Londrina, me disseram que está gostoso, 7, 8 graus, veja bem, gente. Então, gente, muito obrigada. E eu vou já introduzir o assunto para que vocês vão aquecendo, já vão preparando as suas perguntas para aproveitar
esses grandes profissionais que estão aqui com a gente hoje. Muito obrigada a todos vocês que estão aqui hoje com a gente. Bom, gente, nós estamos falando de um assunto que pode ser comum para quem está direto na assistência. Para quem não me conhece, eu atuei por 31 anos. Durante esse tempo todo, eu fiquei na assistência direta ao paciente, depois eu fui para a gestão e depois ensino. Então, com muita propriedade, com muita felicidade, eu pude passar por todas as possibilidades. E eu sei que esse tema, para mim, nunca foi simples, não. Então, é importante saber que o tratamento com quimioterápicos antineoplásicos seguem padrões previamente definidos. O médico não prescreve da cabeça dele, ponto final. Não, ele segue aquilo que se chama protocolos. Na oncologia, você prescreve o que está descrito no protocolo, claro, com algumas nuances, né? Em algumas situações, a ordem de difusão interfere direto no resultado de um tratamento. Por isso, é de fundamental importância que a equipe multidisciplinar conheça essas especificidades. Diversos fatores interferem no efeito terapêutico que devem ser considerados ao se definir a ordem de difusão adequada, tais como as relacionadas à farmacologia, à rede de acesso vascular e risco de reação infusional. Por isso, eu quero começar pela ordem, né? Qual é a ordem? A ordem é o médico prescrever. Então, doutor Diogo, enquanto as pessoas estão se animando para fazer pergunta, nossa, gente, já estamos em 156 pessoas antenadas, que espetáculo, que maravilha. Doutor Diogo, quando você prescreve, você costuma já determinar a ordem de difusão e aí a vida fica maravilhosa? Se você faz isso, eu vou mandar meu currículo aí, eu quero trabalhar colado em você. Me conta como é esse negócio. Por favor, doutor Diogo. Bom, boa tarde para todos, boa tarde, Lélia. Realmente estamos morrendo de inveja de ver você aí quentinho em Salvador, a gente aqui no Centro-Sul, né, todos de malha. Estou muito feliz de estar aqui. E esse é um tema que ele é muito, muito, muito importante e muito, muito, muito difícil, porque não tem uma regra única que vale para tudo, né? Você falou bem, tem vários fatores que a gente analisa quando prescreve, pensa na ordem da infusão, e muito disso cabe ao médico informar as pessoas, né? Então, tem medicamentos que têm interações entre si, então tem medicamentos que, por exemplo, são doses de ataque e fazem com que o seu nível sérico mais alto. Tem medicamentos que um é antídoto do outro, e você tem, claro, que dar um antídoto depois do remédio, não antes dele. A gente pensa também na relação desses medicamentos com as pré-medicações. Então, tem pré-medicações que ajudam um remédio e atrapalham outro, por exemplo. E a gente pensa, e muito disso com certeza o René vai conseguir falar para a gente, e a gente pensa também um pouco em questões práticas. O que dá alergia, o que é rápido, o que é vesicante. E com certeza a Gabriela vai conseguir comentar bastante para a gente. Então, para cada protocolo, acaba tendo uma regrinha específica da relação dos remédios todos naquele protocolo. E normalmente isso já foi pensado quando inventaram o protocolo. Então, o grupo que inventou, criou o protocolo, já analisou essas decisões todas e já criou qualquer ordem recomendada de infusão. E, em geral, a gente segue essa ordem recomendada do grupo que inventou o protocolo. E, claro, ao longo do tratamento oncológico, a gente pode precisar mudar um pouco essas coisas nos ajustes que a gente faz no dia a dia, de acordo com a evolução do paciente, para individualizar o tratamento. E eu espero poder falar um pouco mais disso daqui para frente. Muito obrigada, doutor Diogo. É muito interessante que você fala, porque eu tinha minhas dúvidas com relação ao protocolo, né? Não sabia direito, você realmente elucidou muito bom. Muito obrigada. Então, você fez a prescrição. E aí, Gabriela, vamos pensar. Doutor Diogo prescreveu. Como é que você faz para assegurar a ordem correta dos quimioterápicos antineoplásicos? O que é que você tem a seu favor dentro do Hospital Israelita Albert Einstein que possa ajudar nessa parte? Primeiramente, boa tarde a todos. Queria agradecer a Lélia pelo convite, é uma honra estar aqui com vocês nessa tarde fria aqui, quentinha para a Lélia. E Lélia, digamos assim, foi uma tutora
desde o início da minha carreira no hospital, então é uma honra muito grande participar da sua live junto com os colegas Dr. Diogo, Dr. René. Quando eu recebi esse tema, eu falei que fiquei muito feliz, porque é um tema muito importante que é pouquíssimo falado, né? A gente fala muito de droga, de dosagem, a gente fala pouco sobre ordem de infusão, mas é um tema que, principalmente para a enfermagem na linha de frente, gera muitas dúvidas, né? A gente pega aquela prescrição de quimioterapia pela primeira vez, imagino que tenha muito estudante aí assistindo a gente hoje e fala, nossa, isso é um bicho de 7 cabeças, né? E não deve ser. E aí o colega vai começar a checar, o colega enfermeiro, fazer a tripla checagem do protocolo, bastante focado ali na superfície corpórea, na dosagem, e geralmente a pessoa está um pouco distante de pensar em ordem de infusão, né? Muitas vezes, o enfermeiro que checa o protocolo não é o mesmo que instala, né? Então, mas esse insight vai chegar na mão de quem for instalar, ou mesmo do enfermeiro que for pensar em pedir a quimioterapia para a farmácia, então ele vai pensar qual que eu peço primeiro, será que tem estabilidade, né? Eu peço tudo de uma vez, então essa dúvida vai chegar com certeza, então é um tema muitíssimo importante. Eu acho que vou falar uma coisa bem básica, que pode parecer básica, mas não é. Para a gente ter essa dúvida de ordem de infusão, a gente tem que saber que isso existe, né? E qual é a importância disso no final do tratamento. Então, a gente sabendo que isso existe, a gente consegue se preocupar em pensar na ordem de infusão. Senão, a gente vai simplesmente seguir o que o médico prescreveu, que nem sempre é a ordem correta, né? Agora, vamos falar um pouquinho da minha realidade. A minha realidade, queria deixar claro, não é a realidade da grande maioria dos profissionais de oncologia que estão aqui assistindo, né? Como eu trabalho no hospital particular, de grande porte, numa grande capital, é uma realidade um pouquinho diferente, mas eu acho que tudo a gente consegue adaptar, né? A gente consegue melhorar para ser feito em outros lugares. Então, no Einstein, a gente lança a mão de algumas ajudas. Primeiro, que eu tenho farmacêutico clínico oncológico comigo, do meu ladinho, lá no setor, na unidade de internação ou no ambulatório de quimioterapia. Durante todo o período comercial, eles estão lá junto com a gente para consultar algum micromedex, algum sistema, ajudar a gente a tirar as dúvidas. E a gente criou um livro de protocolos, né, institucional, do qual a Lélia também fez parte da edição, um livro de guia de protocolos antineoplásicos, então a gente tem um menu por protocolos e um menu dividido por diagnósticos, e lá a gente consegue ter um guia rápido, uma ajuda em todos os protocolos mais frequentes, né? Eu acho também que eu queria contar um pouquinho do nosso projeto atual. Coincidiu muito um projeto que a gente está fazendo exatamente agora com essa live, que eu lanço mão de todas as prescrições de antineoplásicos via sistema computadorizado, né? Então, são todas feitas no computador, não mais em papel. Então, a gente está fazendo um grupo multiprofissional com médicos, enfermeiros e farmacêuticos de revisão de todos esses protocolos. É bastante trabalho, gente, em torno de 520 protocolos de quimioterapia, para a gente revisar as últimas literaturas, ver se está tudo correto. E aí a gente vai aproveitar, quando inserir as mudanças no sistema, a gente já vai colocar todos os protocolos na ordem de infusão correta no sistema. Isso, com certeza, vai ajudar muito a linha de frente, né? De saber que a prescrição já está na ordem correta, mas eu falo que isso, né, Lélia, não pode engessar a gente, né? Como a medicina baseada em evidência está aí sempre em constante atualização, uma droga de hoje não é a mesma de amanhã, então, mesmo com toda essa facilidade em mãos, a gente tem que continuar sempre estudando e se atualizando, né? Muito obrigada, Gabriela. Você respondeu muitas coisas interessantes e eu queria, enquanto eu não passo para a Renê, algumas pessoas já responderam com relação ao frio, né? O Luiz Delgado falou o seguinte, não foi nem com relação ao frio, estou adorando esses eventos online, porque se fosse em um lugar longe da minha cidade, não teria como participar. Muito obrigada. De nada, Luiz Delgado, esse é o nosso papel, a gente levar a melhor informação, o melhor conhecimento para todos, independente de onde você estiver. E eu sempre acho que nós temos coisas positivas no meio do caos. E a coisa positiva é essa, poder passar a melhor informação. Muito obrigada, viu, Luiz Delgado? Agora eu quero o Renê.
saber de você, nós estamos falando, a Marcela Marraz está dizendo, me lembro muito desse livro. Nós estamos falando de ordem de fusão. Eu sou de uma época, Renê, que tinha uma enfermeira farmacêutica que ela já falava sobre isso. E eu questionava muito ela, dizendo assim, nossa, como é que você pode falar sobre isso? Existem muitas coisas, eu vou deixar essa pergunta da Rebeca para depois, mas eu queria que o Renê agora me dissesse o que te motivou a escrever um livro sobre ordem de fusão. Conta para a gente. Boa tarde, Lélia, boa tarde a todos. Primeiramente, queria agradecer o convite para participar. Espero poder contribuir com a discussão. O trabalho todo ele começou por demanda de serviço. Assim como a Gabi acabou de comentar, quando a gente durante a minha residência, a gente precisava muito disso, principalmente no setor de oncologia clínica, rotina de inúmeros pacientes, às vezes 300, chegava a 400 químios preparadas em uma manhã, então muita intensidade, e a rotina ela tinha que ser sistematizada para que a gente não precisasse parar para fazer discussões, e isso acabava tomando muito tempo. Então é um assunto que ele já estava no hospital já há algum tempo, já existiam algumas normas pré-instituídas, só que poucas e muito baseadas nos materiais que haviam na época essa sistematização, perto de 16, 20 protocolos. Então foi meio que a demanda do serviço que originou uma busca mais sistemática em contato com a preceptoria da residência, com outros farmacêuticos. Então nada se faz sozinho, ele foi um trabalho que acabou sendo encabeçado por mim, porque eu estava como farmacêutico passando pela oncologia clínica, mas é um trabalho de muitas mãos, assim como eu acredito que a Gabriela acabou de falar, né, um trabalho homérico de revisar 520 protocolos, não tem como uma pessoa fazer. Então, a grande motivação mesmo foi a necessidade do serviço. Precisava ter algo que fosse prático, rápida consulta para o profissional folhear, bater o olho, beleza, é isso, forma clara, para não ter dúvida, para também não gerar uma situação de insegurança para o paciente. Muito obrigada. Você realmente atendeu uma demanda muito grande de todos, né? Eu vou fazer esse comentário da Ana Cláudia com o doutor Diogo, mas eu queria avisar quem chegou depois, nós estamos com uma pesquisa de satisfação. Por favor, ache o link, respondam, é importante para a gente. E ao final dessa live, nós vamos sortear um livro do Renê. Só que tem o seguinte, não existe mais o livro do Renê. Nós vamos sortear o livro da segunda edição, que ainda não foi lançado. Gente, tem noção? Nós vamos sortear o livro que ainda não foi lançado. A pessoa que ganhar esse livro vai receber somente no dia 31, porque ele está no forno, porque você não vai achar mais da primeira edição, você vai achar da segunda. Então, quem está aqui, por favor, concentração, vamos participar, que depois nós vamos sortear, tá certo? Pessoal, é o seguinte, a Ana Cláudia de Oliveira, que já esteve aqui conosco e sempre participa, ela faz um comentário. Ela diz o seguinte, os protocolos foram validados pela equipe médica, o sequenciamento e tempo de fusão pela farmácia, e enfermeiro especialista, e cadastra em sistema sim, a PM já sai, quer dizer, a pessoa médica já sai na ordem e tempo de fusão corretos. Doutor Diogo, por favor, eu vou tirar da tela aqui essa pergunta de Ana Cláudia, e eu vou perguntar para você, doutor Diogo, eu consigo ficar tranquila que você, como médico, tem na cabeça toda a ordem de fusão, eu posso relaxar e ficar assim, doutor Diogo está aqui, o que ele fez eu faço, porque está tudo sob controle. É assim, doutor Diogo? Poxa, Lélia, infelizmente não, né? A gente tem muitos e muitos protocolos diferentes em oncologia, não tem como você dominar todos eles, e alguns são protocolos muito antigos, e daí o racional que levou a definir a ordem de infusão se perdeu. Você não se atenta mais porque em 1970 alguém definiu uma ordem de fusão,
e pode até, inclusive, ter mudado, né, esse racional ao longo do tempo, né? Então, realmente, a gente depende muito dessa padronização de protocolos, né, e que nem a colega aí falou no comentário, de decidir dentro do serviço o que o serviço vai fazer e por quê, e dessa decisão acaba sendo um pouco a literatura, um pouco a experiência do serviço e a praticidade, né? E eu estava aqui separando, eu estou aqui no meu escritório, no hospital, tá? O que a Gabi falou não é mentira, tá? Isso aqui é uma pastinha de protocolos para os médicos revisarem, e alguns eu estou aqui revisando também, então você vê que isso é um processo contínuo que a gente vai atualizando. Eu acho que a padronização tem que ser indispensável, ela garante a segurança, ela garante a velocidade de tudo. A gente usa uma prescrição eletrônica que facilita bastante, mas mesmo serviço que não tem prescrição eletrônica, é legal padronizar, né? E você tem, às vezes, templates de prescrição impresso que garantem uma padronização, mesmo que não tenha um prontuário eletrônico. Isso eu acho, assim, indispensável para garantir a qualidade e a segurança no serviço de oncologia. Muito obrigada, querida. Enquanto nós estamos aqui aquecendo, eu quero voltar para a Gabi e perguntar. Gabriela, você falou que o farmacêutico está do seu lado. Gente, vocês que estão aí, me digam aí. Você tem farmacêutico aí do seu lado? Chique, hein? Você tem farmacêutico do seu lado? Eu vou ter daqui a pouco essa pergunta de Marcela Salles, que aí eu vou fazer para todos, mas agora eu quero, para a Gabriela, saber o seguinte. Gabriela, quando você quer saber, dar um exemplo, me dá, por favor, um exemplo de um tratamento, né, de um protocolo que você costuma, especialmente na área de oncohematologia, você pode dar algum exemplo de um protocolo? Como é que você faz para saber a ordem de difusão desse protocolo? Vamos lá, Lélia. Acho que a gente pode pensar como exemplo um dos clássicos da hematologia, que todo mundo tem dúvida, né? Renê está aí para falar. Um ABVD, por exemplo, um clássico. Cheio de letrinha no nome, só para confundir mais, né? E aí, a gente segue as letras, não segue as letras? Geralmente o pessoal pensa assim, vamos seguir o título, vamos seguir o que está escrito, e às vezes nem vai buscar o protocolo, né? Então, aí a gente vai atrás do artigo científico original, no que foi baseado, né, o protocolo. Como a Lélia disse, o protocolo não sai da cabeça de nenhum dos médicos, né? Tem toda uma pesquisa aí por trás. E aí, vamos pensar na ordem de infusão. A gente não tem muito tempo, assim, para pensar num ABVD, que todas as drogas são ali rapidinhas, a gente tem que chegar solicitando e já pensando o que vai fazer, né? Pode. Gabi, por favor, traduza para quem não trabalha na oncologia o que é o ABVD, né? Porque tem pessoas que já sabem, né, o que é o ABVD, nós sabemos, mas será que todo mundo sabe? Eu descobri, Gabi, que os professores das universidades federais, eles estão indicando as nossas lives para os alunos assistirem como fonte de conhecimento. Isso não é espetacular? Então, pensando também em vocês, alunos que estão aqui graduandos, residentes, a gente vai falar algumas coisas que, para as colegas que já estão há muito tempo, pode ser básico, mas nós precisamos uniformizar. Então, conta para a gente o que é o ABVD, enquanto as pessoas estão se animando para fazer perguntas. Minha família deve estar toda aí, né? Já elas perguntam o que é o ABVD. Então, o ABVD é o nome de um protocolo de quimioterapia, né? Usado bastante aí na oncomatologia, um dos clássicos. E no caso deste protocolo, cada letrinha representa a abreviatura de uma droga. Então, são 4 drogas, o A, o B, o V e o D, que representa a primeira letra de cada um dos fármacos, né? Então, a gente tem um protocolo de quimioterapia sendo realizado e composto com 4 drogas. E aí que vem a pergunta, a dúvida, que é qual eu faço em primeiro, segundo e terceiro, em quarto lugar, né? Nem sempre o médico vai prescrever na ordem certinha. Para isso que servem esses livros aí de consulta, as nossas bases de dados, nossos artigos científicos. Pode contar já, Lélia? Pode contar. No caso do ABVD, né, tem suas ressalvas, então vamos lá. O primeiro conceito de todos, como o Dr. Diogo já comentou, é que a gente começa pelas drogas vesicantes, tá?
Então, por quê? Justamente para a gente não infundir a droga vesicante quando o vaso já está fragilizado pelo uso de outra droga previamente, né? Então, a gente usa a droga vesicante em primeiro. Neste protocolo, a gente tem duas drogas vesicantes, tá? A vinblastina e a doxorubicina. Tô falando um monte de palavrão aqui para alguém, né? Então, tá. Então, a gente começa, em primeiro lugar, com a vinblastina, que é uma das duas drogas vesicantes. Dentro disso, a gente entra num segundo contexto muito importante em ordem de infusão de quimioterapia, que é se a droga é ciclo celular específico ou não ciclo celular específica, que o René fala bastante aí no livro dele. Então, a vinblastina é a primeira droga, ela é vesicante e ela é ciclo celular específica. Eu vou já fechar a cortina aqui, tá com sol na minha cara. Segunda droga que a gente vai fazer é a doxorubicina, que é também vesicante. Com isso, a gente mata as duas drogas vesicantes e estamos ok aí. Não tivemos extravasamento no nosso vaso. Mas ainda sobram duas drogas, né? A bleomicina e a dacarbazina. Dentro dessas, a dacarbazina é ciclo celular não específico, então ela fica por último. Ela fica por último também porque ela pode interagir com a doxorubicina. Se a gente não lava direitinho o sistema de infusão, eles podem ter aí essa interação que o Dr. Diogo falou, pensando em prática. Então, resumindo, vinblastina, vesicante, ciclo específica, doxorubicina, segunda vesicante, bleomicina e dacarbazina. As nossas drogas têm esses nomes maravilhosos, só para confundir mais ainda a cabeça dos estudantes, mas na hora que a gente pega o contexto, por que é assim, acho que fica tudo mais fácil, né? Não sei se ficou claro. Muito obrigada, Gabriela. Doutor René, o doutor Diogo, desculpe, pode, por favor, fazer o comentário? Não, só sobre isso que a Gabi comentou, dos nomes de protocolo, tá? Eles são uma grande pegadinha, porque realmente o nome não está na ordem de infusão, tá? Ele é um nome para ficar fácil de lembrar, e muitas vezes essas siglas, elas usam o nome comercial da droga nos Estados Unidos, que não é o mesmo no Brasil, né? Então, você vê lá o R-Shop, por exemplo, né? Eles usam o O de Oncovin, que é o nome da vincristina nos Estados Unidos. Você fala, poxa vida, o protocolo é SHOP, tem um O, e nenhuma das drogas começa com O. Então tem essa pegadinha também, então não se fixe tanto no nome do protocolo. Excelente, doutor Diogo, e vamos dizer mais, com a introdução dos biológicos e biosimilar, a coisa vai complicar mais ainda, né? Porque inicialmente foi feito com o nome da droga, o nome comercial, biosimilares estão aí, né? Ou seja, a gente não pode, já não podia usar o nome comercial, mas a gente até estava acostumado, né? Então, isso piora bem mais ainda. Então, é muito importante essa informação que você deu para a gente. Muito, muito obrigada. E eu vou começar a colocar aqui uma pergunta que é para todos vocês, né? Da Marcela Salles. Ela fala o seguinte: o sistema de prescrição de vocês já traz a ordem de difusão correta conforme o protocolo? Eu queria deixar, quem gostaria de responder? Gabriela gostaria de responder, o doutor Diogo. Eu não estou pedindo para o René, porque o René tem umas perguntinhas aí que já estão guardadas para ele, bem relacionadas ao livro. Eu queria, perfeito, doutor Diogo, poderia responder para a Marcela? Isso, então, como eu comentei, a gente, então, define internamente aqui um protocolo padrão, tem uma prescrição padrão, que hoje em dia está no sistema proprietário de prescrição eletrônica, e essa prescrição padrão tem, sim, já a ordem de difusão que a gente quer. Isso, por um lado, é ótimo, que garante a qualidade e agiliza tudo, mas gera um problemão quando, por algum motivo, você quer mudar a ordem de infusão. Né? Quando você quer mudar a ordem de infusão, você tem um template padrão, se você não consegue. E daí você tem que fazer um protocolo inteiro à mão, que você não está acostumado, né? Ou ficar fazendo várias alterações naquele estruturado, seja no seu papel, seja na sua prescrição digital, que também é um trabalho danado. E daí tem um pouco da conversa, de novo, do médico com a equipe multi, porque vai chegar esse protocolo todo alterado para a farmácia e para a enfermagem,
A enfermagem pode achar, olha, o médico se confundiu, vamos voltar para o padrão. E claro que naquele caso específico não era isso. Então tem que ter essa conversa, olha, estou mudando por causa disso, né? E muitas vezes tem até a nossa pedida nossa de opinião, né? Então, olha, tive uma reação alérgica inesperada. Farmácia, enfermagem, vocês acham que se eu mudasse a ordem de infusão, ou mudasse o tempo de infusão, eu conseguiria amenizar isso? Isso a gente faz muito no nosso dia a dia também. Muito obrigada, doutor Diogo. Pode, por favor, Gabriela, dizer para a Marcela se o sistema de prescrição de vocês traz a ordem de infusão correta conforme o protocolo. Eu gostaria, antes de você responder, Gabriela, de contar, inclusive, uma experiência que eu tive em uma instituição que eu passei, e eu costumo dizer o seguinte, se um prontuário eletrônico não tem travas, eu prefiro papel. Nossa, Lélia, você é do passado. Sou. Porque eu preciso ter travas. Se eu tenho um sistema de prontuário eletrônico onde eu faço prescrição e qualquer profissional pode alterar sem nenhum alerta, eu acho isso muito perigoso. Então, Gabriela, conta para a gente aí essa questão da ordem de infusão, se isso já tem no sistema, conta aí a sua experiência. Então, vamos lá. É isso que a gente está instituindo agora, né? Que o sistema já venha com a prescrição do protocolo já na ordem de infusão. Acho importante salientar que não só a ordem de infusão das drogas quimioterápicas, mas como o doutor Diogo falou, a gente tem bastante pré, às vezes a gente tem soro para alcalinização, soro de hidratação que é pré, soro de hidratação que é pós, e naquelas letrinhas miúdas acaba passando, então é muito importante a gente colocar em ordem também todas as medicações pré e pós, né, de um protocolo, mas realmente, estando assim no sistema já facilita muito. O que a Lélia falou agora é muito importante, né, da pessoa mexer no protocolo, porque muitas vezes ele já foi feita a tripla checagem, já está documentado, né, pelos 3 profissionais, médico, enfermeiro e farmacêutico, e aí o médico vai lá, recebeu algum exame, quer alterar a dose por alguma toxicidade, altera, e isso não gera um alerta, né, então a gente está trabalhando também para que isso gere um alerta, para que todos possam rechecar novamente qualquer alteração que for feita. Muito obrigada, Gabi. Eu vou colocar aqui uma provocação da Aline Caroline Ribeiro. Olha o que a Aline falou. No nosso hospital, a enfermagem é quem faz a ordem de infusão. Ponto. Sinceramente, acredito que os médicos nem tenham conhecimento sobre isso. Ó, doutor Diogo já falou, e eu não vou nem passar para ele, mas aí eu vou voltar para você, Aline. Você já tem uma suspeita, você tem uma hipótese de que o médico não domina isso. E aí eu vou colocar essa pergunta. Nós, enfermeiros, dominamos isso, será? Bom, você me responda se você quiser, se não é só uma provocação devolvendo, tá certo? Mas eu vou voltar agora para o Renê e vou perguntar para Renê o seguinte: o seu livro, Renê, consegue atender toda a demanda de tratamento de quimioterapia antineoplásica disponível? Essa pergunta, Renê, é para a gente que está saindo da faculdade agora e dizer a vida da gente está salva, ou para a gente que já está 5 anos na assistência e diz, chegou, Renê, para resolver todos os meus problemas. Renê, fala para a gente melhor um pouco do seu livro aí. Olha, se a gente estiver considerando um serviço que atende 2 pacientes por dia, pode ser que ajude bastante, mas para serviço oncológico não dá nem para o começo. Ele vem com a proposta de examinar, se debruçar pelos principais protocolos, os protocolos clássicos, né, como a Gabriela acabou de falar, né, do ABVD, que é um dos clássicos, e também de alguns outros protocolos mais novos, só que ela mesma comentou, existem mais de 520, isso só na instituição de uso, e fora que o mesmo protocolo ele pode ter diversas variações. Se você pegar, por exemplo, o DT-PACE, você pode fazer ele com infusão contínua, ou você pode fazer ele com infusão sequencial, dependendo do médico, por conta de modificações, por conta de risco de extravasamento durante uma infusão de 36 horas seguidas, enfim. O mesmo protocolo ele pode ter variações. Então, mesmo dentro dos protocolos a que a gente
propõe falar no livro, ele não consegue abarcar tudo. E isso porque a gente só está falando de terapia antineoplásica para adulto. Porque quando a gente passa para a pediatria, o mesmo protocolo ele pode ter diferentes evidências de ordem de infusão, como o ICE. O ICE, assim, para quem não conhece, não é gelo, mas ele também é um acrônimo de um outro protocolo, e para adultos existem evidências de ser em uma ordem de infusão, para pediatria existem evidências de ser em outra ordem de infusão, porque, principalmente para quem está começando, não tem muita clareza, mas criança não é um adulto em miniatura. As crianças, elas respondem de maneira completamente diferente. Quem já viu fazer um MTX de 26 gramas por metro quadrado numa criança, sabe como uma criança responde diferente. Você faz 15 gramas por metro quadrado no adulto, arrebenta. A criança lá com 28 gramas por metro quadrado e ela até que tá bem. Assim, obviamente, soltando MTX pelos poros, mas comparado com o adulto, ela tá muito melhor. Então, e esse livro, então, esse é um dos parênteses que eu faço, né, que é uma das coisas que a gente até, se houver uma terceira edição, a gente quer ampliar, é se debruçar também sobre a pediatria, mas respondendo especificamente o seu questionamento, Lélia, ele dá conta do arroz com feijão, mas principalmente hoje, que a cada mês a gente tem fármacos diferentes sendo lançados, e esses fármacos sendo integrados aos protocolos pré-existentes, fármacos que têm menos de 5 anos de uso sendo integrados com outros fármacos que têm menos tempo ainda de uso. Então, é uma busca constante através de evidências, sempre tentando pegar a evidência mais pungente, o maior grau de evidência possível, só que nem sempre é possível. Então, um dos desafios, né, que com certeza a Gabriela está fazendo, o Dr. Diogo está fazendo, é de tentar achar, garimpar essas informações para conseguir ter os protocolos sempre atualizados e com a maior segurança que for possível para o momento. Muito obrigada. Então, pessoal, estamos aqui ávidos, porque nós vamos sortear no final da nossa live a segunda edição do livro do René. Então, por favor, avise para todo mundo. Mas, como ele disse, seria muito bom que desse conta de tudo, mas não é bem assim. Então, eu quero aproveitar, já que você falou em pediatria, o Paulo, que sempre está aqui com a gente, pergunta: idoso também tem protocolo diferenciado? Doutor, você poderia contar para a gente, responder essa pergunta, ou quem quiser responder para Paulo, já que foi falado que criança tem um protocolo diferenciado, para o idoso, tem alguma diferenciação? Acho que podemos responder eu e o René um pouco isso, tá? Quanto à ordem de infusão de quimioterapia, não tem muita diferença, tá? Aquelas outras regrinhas que a gente falou de interação entre os remédios, pré-medicações, riscos de extravasamento, continuam valendo para o idoso, tá? Mas claro que a gente, ao definir a dose, a gente leva em consideração, sim, a idade, a performance do paciente como um todo, e muitas vezes, desde o primeiro ciclo, a gente já começa com uma redução de dose para um idoso, tá? Ou até com omissão de alguma droga. E às vezes faz um esquema incremental de dose. Então, faz um primeiro ciclo com uma dose mais baixa, não aconteceu nada, a partir do segundo a gente se aventura um pouco mais, aumenta um pouquinho, até chegar na dose alvo. Você quer fazer algum complemento, René, sobre essa questão do idoso? Não, acho que a fala do Dr. Diogo foi muito precisa. Em relação ao protocolo, tem que sempre avaliar, e às vezes a gente se planeja muito, toma muito cuidado com o idoso e esquece que tem alguns adultos que são hepatopatas, que já vêm de algum outro caso, já teve uma hepatite, já está com o fígado bem comprometido, que também tem que se tomar esse cuidado, tem que fazer o exame contínuo das enzimas hepáticas para fazer o monitoramento, fazer ajuste de dose. Só que se for para pensar no ajuste da ordem de infusão, em si não tem muitas diferenças, mesmo porque muitos dos estudos eles são baseados em populações que, na média de idade, já vai ficar acima dos 44, 50 anos. Então, dependendo do protocolo, óbvio, se você estiver falando de tumor germinativo, vai ser muito mais jovem. Leucemias vai ser muito mais jovem ainda. Mas para a maior parte dos tumores, cânceres de pulmão, de mama, intestino, você já vai ter uma média de idade desses pacientes mais elevada, com a inclusão de muitos pacientes idosos para a definição das ordens de infusão. Então, a literatura já vai acabar abarcando isso. Gabriela?
Eu só queria lembrar, sim, que esses protocolos, né, que são alterados por toxicidade ou mesmo por ser idoso, ele é o mesmo protocolo, não vai ter uma inserção diferente do protocolo no sistema, né? Então, o que a gente usa muito de comunicação entre os profissionais na base do sistema são os comentários em prescrição, né? Então, é passível da gente modificar comentário em cada droga, aí o Dr. Diogo escreve lá nos comentários ou do protocolo ou da droga. Diminuo dose da cisplatina em X% por toxicidade prévia, neuropatia periférica, e aí a Gabriela e o Renê, quando forem checar, já vão entender mais ou menos por que aquela dose está estranha. Então, a gente usa bastante essa comunicação de comentários de prescrição, né? Muito obrigada. Temos diversas perguntas aqui. Ellen está me dizendo que ela já respondeu a pesquisa de satisfação. Muito obrigada, Ellen. E várias pessoas já responderam. Enquanto vocês vão se animando, que tem muitas perguntas, a Maiara Borges pergunta o seguinte: queria saber do Renê o que ele acha a respeito da controvérsia que existe em algumas bibliografias que solicitam a infusão primeiro dos anticorpos e outras solicitam que eles venham no final. É muito interessante essa pergunta, né, que eu quero ampliar, né, para todos vocês sobre os anticorpos. Se nós lembrarmos do protocolo SHOP, eu sou da época do SHOP sozinho, e hoje eu tenho, hoje não é de agora, né, é o R-SHOP. Na minha prática, eu tinha aquela preocupação com os eventos adversos que naquela época surgiram e deixava a gente muito assustado, porque a gente conhecia a queda de cabelo, a gente conhecia a mucosite. Agora, reações infusionais era novo. Então, por favor, Renê, responda para a gente, né, essa questão que ela está levantando, chamando de polêmica. Qual é a sua opinião sobre isso? Assim, eu acho ótimo quando a gente tem algumas questões sendo levantadas. Tem situações em que é muito claro que determinado o anticorpo monoclonal ele tem que ser administrado primeiro, tanto por vantagens de diminuição de reações adversas, mas principalmente por uma maior sobrevida livre de doença. Só que, principalmente em protocolos, o R-SHOP ele já não é um protocolo tão novo, então já conseguiu juntar um nível de evidência melhor, mas principalmente em protocolos mais novos. Agora há pouco passou uma pergunta, por exemplo, de 2 fármacos novos, que se fosse lançada a pergunta, a minha resposta seria falar, eu não faço a mínima ideia, porque eu nunca trabalhei com esse protocolo, nunca fui atrás. Nesse caso, as evidências é provável que elas se diverjam, e é importante a gente analisar alguns quesitos. Por exemplo, às vezes você pode avaliar uma situação em que foram realizadas infusões de 30 minutos. Em outra, você realizou infusões de 2 horas. Então, o tempo de infusão desses fármacos, eles também vão poder influenciar numa possível sobreposição de curvas muito elevadas de distribuição e uma maior chance de reações adversas, e por isso recomendar uma ou outra ordem de infusão. Tem outros medicamentos, às vezes tem protocolo que usa bortezomib subcutâneo, outros em infusões em bolos. Então, isso tudo vai acabar fazendo alterações farmacocinéticas, o que pode ser perfeitamente correto que 2 estudos com pequenas variações apresentem resultados discrepantes. Então, primeiro a gente tem que avaliar se as condições foram as mesmas empregadas, e se forem, e independente de serem ou não, sempre é importante a gente fazer um acúmulo de evidências, porque na ciência muitas coisas elas não são provadas. Eu fiz uma vez, deu certo, então vai ser assim para sempre. Para você garantir que aquilo ele possa ser extrapolado para diversas realidades, é de suma importância a gente ter essa reprodutibilidade. Um centro em São Paulo, outro centro no interior, um centro no Rio de Janeiro, assim internacionalmente, para a gente ter maior segurança. Então, sempre em que há uma certa controvérsia, eu acho que a gente como profissional, principalmente quem está lá, documentar esse tipo de prática, porque a gente vai ter que fazer em uma determinada ordem. Então, documenta e avalia esses pacientes para avaliar eventos adversos, principalmente eventos adversos graves, grau 3, grau 4, tanto para respaldar o serviço, mas também para poder gerar uma evidência, nem que seja um relato de uma série de casos,
uma coorte que você faça com esses pacientes observacionais. Então, essas situações a gente tem que ver que o problema está posto e isso gera oportunidades para a gente tanto monitorar melhor os pacientes, mas também conseguir gerar evidências para elucidar, para lançar uma luz sobre esse problema, para que outros serviços que porventura ainda não iniciaram a realização desses protocolos, quando eles forem iniciar, eles tenham mais subsídio para a prática deles. Acho que complementando, e até um assunto que eu até queria comentar um pouco com vocês, eu acho que essa questão da ordem de fusão dos imunobiológicos e anticorpos monoclonais está muito, muito, muito ligada ao uso das pré-medicações, né? Então, se tem muitos anticorpos que têm muito risco de alergia, você vai querer fazê-los logo no começo da infusão, para ele estar sendo infundido logo após a administração do seu antialérgico. Então, se corre o risco de administrar um antialérgico, passar 1 hora, 2 horas, 3 horas tomando outro remédio, e daí você vai tomar o remédio que dá alergia, o efeito antialérgico já passou, né? Então, acho que o rituximab é o exemplo que a Leila comentou, que a Lélia comentou, é o exemplo clássico disso, dá muita reação infusional. Você quer que seja o primeiro, exatamente para você estar muito pertinho do antialérgico que você acabou de dar. Mas tem agora os imunoterápicos, que não deixam de ser anticorpos monoclonais, que é uma questão diferente. Os imunoterápicos, eles dão algum risco de reação infusional, mas muito pouco, tá? E por o mecanismo de ação deles ser ativar o sistema imune, não faz sentido você dar corticoide antes deles. Então você dá um corticoide que corta a ação do efeito da ação imune e daí dá um imunoterápico para tentar ativar a resposta imune. E daí não faz muito sentido. Então, em protocolos que você vai usar imunoterápico e quimioterapia, fica uma hora de fusão que parece meio estranha na nossa cabeça, que você faz primeiro imunoterápico, sem pré-medicação nenhuma, acabou o imunoterápico, daí você vai fazer as pré-medicações da quimio, que provavelmente vai incluir um corticoide, e daí fazer só quimio, né? Então você vê. E tem aparecendo aqui a pergunta da hora de fusão do nivolumab e ipilimumab, que são 2 imunoterápicos, tá? O recomendado hoje em dia é o nivo primeiro, o IP depois, tá? A justificativa é muito fraca. A justificativa é que assim que foi estudado, tá? E foi estudado dessa forma porque o nivo tem pouco risco de reação infusional, o IP tem algum risco de reação infusional, e lembra que a gente não pode usar pré-medicações do tipo corticoide nesses pacientes, né? Então a ideia é você faz o nivo, garante que a droga entrou, garante que aquele paciente está tratado, e daí você faz o IP, e se tiver uma reação infusional, pelo menos o tratamento já entrou, tá? Mas é uma coisa muito específica dessas 2 drogas. Muito obrigada. Eu vou colocar você, Gabi, e eu queria só chamar a atenção. Não é o objetivo dessa live, mas essas 2 drogas que a Jennifer colocou aqui, e o doutor já respondeu muito bem, a parte que me cabe como enfermeiro ou até como farmacêutico é o MAB. Essa terminologia diz muita coisa, e nós temos que estar atento a como é que nós estamos trabalhando com essa droga. Se a gente sabe o que é o MAB, né, anticorpo humanizado, a gente já, como a doutora já falou aí agora, a gente já sabe que o risco de infusão, de reação infusional já é muito menor do que os Shimab, né, que tem uma porção de murino muito maior. Então, aproveitando esse momento agora para a gente atentar a nomenclatura dos medicamentos que fazem com que a gente, que dê algumas pistas para o momento que a gente faz a infusão. Por favor, Gabi, pode falar. Só pensando em anticorpo um pouquinho, que a gente está falando, gosto muito de relacionar com a prática, né? Então, a enfermagem fica bastante atenta, principalmente se primeira infusão, né, que tem um risco maior de reações infusionais, da ordem que a gente vai solicitar essa manipulação do fármaco pela farmácia de quimioterapia, né, dos demais fármacos. Então, a gente costuma pedir sempre o anticorpo primeiro e só pensar em solicitar os outros fármacos depois de um tempo que ele já está, umas 2 horas que ele está correndo, principalmente em primeira vez que tem um risco grande aí de fazer reação. Eu pensei numa outra coisa também, vocês estão falando, eu vou lembrando que a gente faz na prática. A gente faz uma dupla checagem
da administração de quimioterapia com um outro colega, né, enfermeiro técnico de enfermagem, e nisso a gente, além de olhar a droga, a dose, todos aqueles 9 certos, a gente acaba validando junto com o colega também a ordem de infusão. Então, temos um check a mais, que é com o colega que está de plantão com a gente, para ver se realmente aquela bolsinha que eu peguei é a correta, né? Muito obrigada, Gabi. A Clara Lemos, ela fala o seguinte: existe ordem de infusão de quimioterapia intratecal? Especialmente na hemato, né? Os protocolos não são nada simples, né? Tem uma variação imensa. E criança, então, meu Deus do céu. Quem gostaria de responder para Clara, né? Se existe uma ordem de infusão de quimioterapia intratecal? Na prática, a gente já resolve isso muito fácil, mas vocês poderiam, por favor, fazer um comentário sobre quando eu tenho uma prescrição de uma quimioterapia intratecal no meio de outras que não são nessa via de infusão, que até chamando a atenção, né? Intratecal, contando um caso. Quando eu trabalhava na assistência, tem um médico que eu gosto muito dele, e o paciente tinha um catéter que chamava de Omaia, mas ele não era um Omaia, era um Portocate intratecal. E aí o médico falou para mim: Lélia, você funciona Portocate? Então você pode fazer uma quimio intratecal. Eu disse: de jeito nenhum, não tive preparo científico para isso, eu não vou fazer. Aí ele não brigou comigo porque nós nos respeitávamos, né? E eu disse para ele: não, quem faz isso é o médico. E felizmente, onde eu trabalhava, o médico, quem coletava líquor, era o responsável por atuar nessa área, né? Só uma ilustração. Por favor, gente, respondam para Clara se existe uma ordem de infusão de quimioterapia intratecal. Quem gostaria? Vou ter que escolher, que é todo mundo querendo. Eu vou começar a responder e daí vocês complementam. Perfeito. Tá? Eu sou oncologista clínico, né? Não sou oncohemato. Na oncologia clínica, tumores sólidos, a gente faz muito pouca quimio intratecal e, em geral, faz como monotratamento, né? Não faz combinações intratecais, tá? Regrinhas em geral. Você, em geral, vai fazer a infusão do corticoide antes, né? Com primeira medicação, para evitar uma irritação meníngea da próxima droga que você vai dar. Então, em geral, é o corticoide e depois a droga que você quer usar, tá? E você vai evitar fazer a dose EV intratecal muito próxima uma da outra, porque você já vai ter alguma penetração no seu nervoso central da dose EV, mais sua intratecal, e ficar uma dose muito alta, né? Recomendado que sejam afastados, idealmente até em dias diferentes, se possível. Mas aí, se tiver um protocolo que usa mais de uma droga intratecal, eu nunca fiz na minha vida, eu vou passar para os universitários. Os dois. Primeiro as damas, aí depois o Renê, e aí eu já deixei a pergunta de Camila aí para você já aquecendo, que fala o seguinte: com relação aos medicamentos pré-quimioterápicos, vocês também realizam de acordo com a padronização da instituição ou o médico prescreve de acordo com o seu conhecimento de estudo clínico específico? Olha, gente, não é fácil, vocês estão vendo, porque para trabalhar em oncologia, minimamente, tem que ter uma especialização em oncologia, minimamente. É muito complexo, tem tudo isso aí. A gente não vai responder agora para a Camila, porque a Gabriela vai responder a pergunta anterior e depois o Renê. Por favor, Gabi. Então, na minha instituição, assim como a Lélia, né, a administração de medicamentos quimioterápicos intratecais são feitas pelo profissional médico que faz a coleta do líquor, então é um médico licorista do setor de laboratório, geralmente são sempre os mesmos, né, provavelmente é esse que a Lélia falou no caso. Então eles vêm até a unidade, fazem toda a checagem, a gente pede o medicamento, ele chega na unidade, o médico chega do laboratório, tudo bem cronometradinho, e aí ele faz a dupla checagem conosco, né, à beira-leito, de todos os medicamentos, e aí ele faz a punção e a administração. Como o doutor Diogo falou, geralmente vem o Dex, o corticoide antes, e depois as drogas. A gente estava até numa discussão atual com a equipe médica licorista sobre isso. Quero que vocês coloquem isso em comentários, como que é na instituição de vocês, porque a gente manipula as drogas
separadinhas, né? Geralmente são duas. O Dexa e as duas drogas em seringas separadas, e ele comentou que em diversos serviços, como não faz diferença entre as duas drogas a ordem de administração, nesse caso, é mais a penetração no líquido cefalorraquidiano, em muitas instituições elas são manipuladas em conjunto na mesma seringa, o que facilita para o médico que está administrando, né? Por uma questão de logística, a gente manipulava separado, porque o médico vinha de um laboratório externo, hoje ele vem de dentro da instituição, então a gente não tem mais esse problema de tempo hábil, então ele até solicitou que a gente faça uma revisão para que seja feita em uma seringa só, após a pré-medicação, né? Por favor, Renê. Obrigada, Gabriela. Não, acho que a Gabriela já complementou. O principal protocolo que usa 2 fármacos, além da Dexa, é o MADIT, né, metotrexato, citarabina, e aí vem aquela velha história de usar o acrônimo norte-americano, né, que é MADIT, o A é de aracitin, que é o nome referência nos Estados Unidos. Então, MTX, metotrexato, citarabina, e a dexametasona intratecal, que faz o acrônimo MADIT. É recomendado sempre começar pela Dexa, e que se tiver alguma evidência muito clara de uma possível ordem de por que a citarabina antes, o metotrexato depois, ou vice-versa, eu também não lembro. Mesmo porque ambos são antimetabólicos, ações muito parecidas, e todos eles vão ter que ser ativados intracelularmente, e uma vez administrados intratecais, a meia-vida deles vai ser, assim, comparado com a meia-vida do plasma, obviamente, mas vai ser uma meia-vida muito alargada, então vai conseguir fazer uma boa ação. Acho que essas respostas foram... a Gabriela matou a pau a pergunta. Muito obrigada, Renê. Eu quis colocar aqui essa colocação da Bruna, que fala o seguinte: na minha instituição, manipulamos juntos, todas, em mesma seringa. Alguém gostaria de fazer algum comentário sobre isso? Enquanto vocês estão aquecendo, o meu comentário sobre essa questão, que eu não posso perder essa oportunidade, porque nossos pacientes dependem, a vida deles depende de todos nós. Eu vou lançar aqui uma questão para vocês voltarem. Senhores líderes que estão aqui me escutando, senhores farmacêuticos que estão aqui me escutando, na minha visão, quem deve manipular medicamento é o farmacêutico. A minha habilidade é muito grande para cuidar. Eu sou enfermeira, eu cuido. Quem manipula, na minha visão, é o farmacêutico. Então, eu quero propor discretamente aqui uma revolução. Voltem suas instituições. Peça para que o farmacêutico manipule. Eu imagino que quando o farmacêutico manipular, ele vai ter informações suficientes sobre interação. O que acontece quando eu coloco o A com B na mesma local, no mesmo vasilhame? Então, minha sugestão, aproveitando, Bruna, a sua colocação, chama o farmacêutico. O farmacêutico, ele sabe muito melhor do que o enfermeiro. E eu te garanto que pulsionar uma veia, deixa comigo. Eu, enfermeira, cuidar é comigo. Eu, técnico de enfermagem, eu sei fazer isso. Então, cuidado é comigo. Agora, a manipulação de drogas, aí vai ser para o farmacêutico. Então, eu quero aproveitar. Você que é estudante, você vai manipular, tudo certo. Mas vamos lutar, cada um na sua. Vamos ficar do lado do paciente, porque do lado do paciente a gente tem uma função, assim, imensurável. Tá bom? Pessoal, enquanto já estamos preparando para o final, viu, gente? Já estamos chegando no finalzinho. Essa pergunta da Jennifer já foi respondida. Nós vamos para a próxima, que é a pergunta da Camila, que já tinha colocado muitas informações, e as perguntas seguem aqui. As pessoas já estão dizendo que já responderam as questões. Eu vou pedir para colocar a pergunta da Camila, né? As pesquisas de satisfação já estão aí, enquanto o técnico que está aqui me ajudando coloca a pergunta seguinte para que eu mostre para vocês, porque são muitas perguntas. A Camila diz o seguinte: com relação a medicamentos pré-quimioterapia, vocês também realizam de acordo com a padronização da instituição, ou o médico prescreve de acordo com o seu conhecimento, estudo clínico? Outra coisa, viu, Camila, que eu quero aproveitar.
Quando eu fui coordenadora na unidade de oncologia, eu conversei com Valéria, que é a farmacêutica maravilhosa, e disse, Valéria, vamos fazer o seguinte, naquela época, gente, não existia seringa previamente preenchida com solução fisiológica para a manutenção da permeabilidade do cateter. Olha só de que época eu sou, né, gente? Muito tempo. Hoje, graças a Deus, já tem. Então, naquela época, eu pedia para que a farmácia me desse a seringa com solução fisiológica pronta. E olha, nós conseguimos. Nós conseguimos, percebemos que economicamente era melhor, em termos de segurança para o paciente era maior, porque o ambiente que a farmácia manipulava essas drogas era um ambiente extremamente controlado. Então, todas as pré-medicações, não só a solução fisiológica para a manutenção do catéter, mas todas as prés já vinham prontas. E aí, meu tempo era para ficar ao lado do paciente. Então, eu queria botar aqui essa pergunta de Camila, que diz sobre, não é a manipulação, com relação aos medicamentos pré, então, você faz aquelas drogas que têm reações alérgicas sérias, você usa 4 pré-medicações, vocês também realizam de acordo com a padronização da instituição, ou o médico prescreve de acordo com o seu conhecimento? Quem gostaria de responder essa pergunta para Camila? E até vou pedir desculpa para vocês, que são tantas as perguntas, nós estamos com 257 pessoas conectadas, que às vezes eu vou até colocar mais de uma pergunta, mas, por favor, responda, porque possa ser que o colega não viu. Quem gostaria de responder para Camila? Por favor, acho que eu vou começar, talvez a Gabriela possa complementar, né? Então, na instituição a gente tenta padronizar tudo, tá? Então, a ordem de difusão, as drogas e as pré-medicações, né? E tem algumas situações que é gosto pessoal do médico. Tem algumas situações que o médico gosta mais de um antiemético ou do outro. Tem algum médico que gosta de hidratar menos, algum médico gosta de hidratar mais. Então, a gente coloca nos nossos protocolos as pré-medicações obrigatórias, que essa não vai mudar nada. E nessas que pode ter um pouco de gosto do médico, deixa as 2 opções de 2 antieméticos, por exemplo, para ele escolher qual dos 2 que ele gosta mais, né? Então, um pouco padronizado, um pouco liberdade do médico no que dá, claro, né? A gente teve recentemente uma experiência, isso é a gente e todo mundo, que é a história da ranitidina, né? Que a ranitidina, ela era usada como antialérgico em boa parte dos protocolos que envolviam drogas que davam alergia, né? E foi retirada do mercado, né? Veja só, por aumento de risco de câncer, e tem toda uma discussão se você faz sentido você se preocupar com o risco de câncer no paciente que já tem câncer, mas tudo bem. E todos os protocolos tiveram que ser mudados para famotidina, que nem sempre é disponível EV, e teve toda a discussão, tem que famotidina VO ou não, né? E foi um desafio que acho que a gente e todo mundo teve que mudar as pré-medicações por conta disso. Muito obrigada. Gabriela, você quer fazer considerações? Doutor Diogo falou tudo, é isso mesmo. A gente mantém a padronização, né? Então, é um dos itens do nosso projeto de levantamento de atualização bibliográfica, são as pré-medicações, daquela junta multiprofissional que eu passei. Então, a gente está estudando também se os protocolos têm alto potencial metogênico, médio, baixo, e sugerindo as pré-medicações ideais. E aí a gente coloca um check para o médico assinalar se a gente pode ter uma variável ou outra, a gente coloca um padrão e embaixo ele pode fazer o tique, se ele escolhe o de cima ou de baixo. Então, ele consegue variar aí entre algumas drogas, mas sem perder o mínimo necessário para ter um controle de reação ou de um controle antiemético. Muito obrigada, Gabi. Pois não, doutor. Só um adendo rapidinho, poxa, eu tenho experiência no nosso hospital de saúde suplementar, no nosso hospital público, né? Claro que o nosso hospital público, a gente não consegue dar tanta liberdade assim para o médico, tá? Então, no nosso hospital público, a gente padroniza, tá? Sempre o mesmo antiemético, tá? Por questão de estoque, de disponibilidade, para ter só um, no hospital não ter vários, né? E também por questões econômicas. Então, às vezes tem antieméticos de potência semelhante, com custos bem diferentes. Claro que a gente padroniza o nosso hospital público de menor custo. Então, no público tem não tanta liberdade assim. Vou colocar.
Muito obrigada. Olha só que interessante, né? Essa relação público e privado, né? A Andrea Reis, ela fala o seguinte: o mesmo protocolo pode ter ordem diferente em paciente com o mesmo tratamento. Doutor, eu vou voltar para você aqui, porque eu vou dizer uma coisa para vocês, gente. Eu sou enfermeira, eu sei cuidar dos eventos adversos. Agora, quem prescreve não sou eu, não. Doutor, pode voltar, por favor, doutor Diogo, e responder para a Andrea. E, claro, o Renê, por favor, complemente. A Gabriela também, fiquem à vontade. Mas eu quero retornar para você, doutor, e responder para a Andrea. O mesmo protocolo pode ter ordem diferente em pacientes com o mesmo tratamento? Pode, se você fizer um ajuste, tá? Um exemplo que eu tive ontem, tá? Uma paciente recebendo um protocolo chamado FOLFIRINOX, que é um esquema que a gente usa para cólon e para pâncreas, tá? Que nesse protocolo você tem uma série de medicamentos, né? E, em geral, você vai começar os medicamentos com uma oxaliplatina correndo em paralelo com uma dose de ataque de leucovorin, tá? Começa por isso, exatamente você correr os dois medicamentos juntos, porque a oxaliplatina pode ter reação infusional e você está mais pertinho das pré-medicações. Em seguida, você faz o irinotecano nesse protocolo, tá? Esse é o só que eu tive um paciente que recebeu a oxaliplatina num ciclo sem reação nenhuma, e quando foi receber o irinotecano, teve uma baita reação alérgica. E daí ficou a dúvida na minha cabeça: será que isso foi uma reação à oxali que ele tinha acabado de receber e por algum motivo foi uma coisa um pouco mais lenta? Será que foi alguma relação entre a oxali e o irino? Ou será que foi algo específico do irino? Então, daí eu, no segundo ciclo, eu optei por mudar essa ordem para fazer o irino antes, para colocar ele mais perto dos antialérgicos e para não ter esse fator de confusão de que ordem que teve, né, para ajudar. Então, a gente, casos pontuais, faz esses ajustezinhos mesmo, né? Mas, a princípio, não era para ser feito. A princípio, todos têm que começar igual e, caso a caso, você vai fazer ajustes. Muito obrigada. Eu queria colocar essa pergunta. Pode falar, por favor, Renê, antes de colocar essa pergunta. Não, só comentar, porque também tem alguns protocolos em que você não tem uma definição clara da ordem de infusão. Uns você tem mais elementos, e aí o protocolo que o Dr. Diogo colocou é um protocolo que existem evidências que apontam para iniciar com oxali, outras para iniciar com irinotecano. Então, já remetendo a uma pergunta anterior, já é uma situação em que existem divergências na literatura e é preciso que cada serviço avalie quais são as evidências que ele acha com maior grau, mais adequadas para ordenarem a ordem dentro da instituição. E, por outro lado, existem outros protocolos em que não existem evidências nenhuma de que A mais B ou B mais A vai ser diferente. E aí fica muito a critério mesmo da enfermagem ou do prescritor fazer essa indicação clara, porque às vezes no protocolo da instituição isso não vai estar pré-estabelecido, mas normalmente em instituições com protocolos, mesmo em situações como essa, há a tendência para se padronizar, mesmo sem nenhuma evidência de qual seria a ordem mais adequada. Tem essa questão aqui que foi dito o seguinte: existe ainda instituições que o enfermeiro manipula os antineoplásticos? Eu posso responder isso daqui, mas de um formato diferente. Eu não sei. O que eu sei é que o Conselho Federal de Farmácia já ganhou em todas as instâncias de que é privativo do farmacêutico manipular quimioterápico antineoplásico. Sendo isso, nenhum enfermeiro neste país pode manipular quimioterápico antineoplásico. Tá certo? Então, eu não sei, mas eu queria até aproximar assim, olha, essa é a função privativa do farmacêutico. Então, o enfermeiro que estiver manipulando quimioterapia antineoplásica,
ela está exercendo ilegalmente a profissão, ela pode ter problemas com isso. Então, é muito boa essa sua pergunta, até para estimular todos a, assim, lerem bastante legislação, porque é isso que nos protege, mas também pode nos punir, tá certo? Mas essa pergunta sua é maravilhosa, gostei muito sobre essa pergunta. Temos uma outra pergunta que eu já tinha colocado aqui, e que agora, no meio de tantas perguntas, eu não consigo nem achá-la, mas falando... então, vamos colocar a próxima pergunta, que é a de Natália, que fala o seguinte: gostaria de saber do Renê sobre a atualização do metotrexato, ou MTX, na gravidez ectópica. Nós sabemos, né, que para gravidez ectópica já existia esse protocolo que não é novo, e que, para mim, quando eu administrava isso, inclusive numa gestante com gravidez ectópica, era muito... era uma mistura de sentimento muito estranha, né? Porque gravidez, nascimento, divisão celular, antineoplásico, quimioterapia é para acabar com a divisão celular. Renê, você poderia falar para a Natália sobre esse tema? Olha, não é uma área muito minha atualmente. Eu vou preferir me abster para não correr o risco de falar bobagem. Uma das coisas que eu aprendi a falar prefiro não falar agora sem um subsídio maior do que... Porque a atualização propriamente dita, eu não trabalhei clinicamente com ela. Muito obrigada, Renê. A sua pergunta foi brilhante. Nós que estamos na prática, hoje eu não estou mais na prática, eu já passo para você, doutor Diego. Nós temos que ter esse hábito. Eu não sei. Agora, não faça. Vai buscar a melhor evidência. E aí, a melhor evidência tem que estar de uma forma fácil para que você consiga. E nem sempre a melhor evidência é pegar o telefone, colega, como é que você faz aí? Talvez não seja. Por favor, fala para a gente, doutor. O uso do metotrexato na gravidez ectópica é uma situação de exceção, tá? Então, quando que você usa esse tratamento? É uma paciente que o padrão da gravidez ectópica é você operar, né? Você opera fora aquele pedaço. E você acaba sendo uma gravidez ectópica na trompa, que é o mais comum, você tira a trompa daquele lado, tá? Só que imagina uma paciente que, por algum motivo, só tem uma trompa, não tem filho nenhum, tá? Se você for operar, você vai tirar a única trompa que ela tem e ela não vai poder mais ter filhos, gestações naturais, tá? Então, você usa o metotrexato como uma forma de terminar a gestação sem operar a trompa, tá? Isso é muito raro. Uma segunda situação que você tem são gravidezes ectópicas no corpo no colo do útero. Então, o embrião se implantou no colo do útero, não no corpo do útero, e para você operar, você vai ter que fazer uma histerectomia. E daí, de novo, acaba com a vida reprodutiva daquela mulher, né? Então, é muito raro isso, né? Eu já fiz algumas vezes, e daí tem sempre uma briga se cabe ao oncologista ou ao ginecologista prescrever isso, tá? E tem protocolos diferentes mesmo. Tem protocolos que é dose única, tem protocolos que você programa na mesma semana 2 doses, e no final da semana você checa o beta-HCG para saber se teve efeito ou não, tá? Isso não é padrão. Cada lugar vai fazer de um jeito, tá? Mas se for ler na literatura, em geral ele fala, pelo menos faz uma e avalia o beta-HCG em 4 a 5 dias, em torno de 7 dias. Se estiver caindo como você espera, não precisa fazer nada. Caindo, você talvez tenha que fazer uma segunda dose. Muito obrigada, doutor, pela sua colocação. O Gleison fala o seguinte: Renê, por gentileza, antes que você concluir, acho que ficou dúvida sobre a manipulação das drogas na mesma seringa. Você quer responder, Renê, sobre isso? Então, vamos lá, por favor. Para fazer manipulação na mesma seringa, primeiro tem que avaliar quais vão ser os medicamentos, né? No caso, foi comentado sobre citarabina e o MTX. Então, sempre a gente vai recorrer às bases de dados, no caso, o Micrometrics, que acaba agregando a base de dados do Trício, que é uma das principais fontes de informações mundo afora. E são fármacos que são antigos, são estáveis, só que a manipulação em conjunto ela vai diminuir o tempo de estabilidade desse conjunto, e se
falando especificamente por causa de uma intratecal, que a gente já toma todo o cuidado de fazer manipulação sem conservantes. Então, uma das coisas que a instituição vai ter que pensar é a manipulação ela consegue ocorrer num período muito próximo, e esse muito próximo, normalmente a gente... a medicação é estável por 12 horas, só que se manipular separado vale por 28 dias, se manipular em conjunto é 12 horas. A gente sempre vai querer falar, não, mas como diminuiu tanto assim a estabilidade, então eu quero pelo menos garantir que entre a manipulação e a administração vai transcorrer 2 horas. Vai ter instituições que é meia hora de diferença, que já está tudo o procedimento indo para começar a dar o start, manipula, chega literalmente quentinho. Vai ter instituições que isso não é possível, porque vem de um outro serviço terceirizado, e aí, porventura, eles vão poder preferir não manipular na mesma seringa, mas isso... Claro, eu estou falando de um exemplo, né, mas vai variar muito do medicamento para medicamento. E tem em algumas situações em que seria muito ruim um possível cancelamento. Exemplo, vamos supor que a gente está trabalhando com um imunobiológico de R$6.000 o frasco, que ele pode ser ser subcutâneo ou endovenoso. Se for endovenoso, você pode agregar um outro medicamento. Você olha na literatura, é estável, eu vou fazer porque já economiza uma administração só. Aí, a hora que você está indo para administrar, o paciente passa mal, começa a vomitar, o médico fala, ixi, acho que eu vou suspender por hoje. Aí você vê que uma vez que você agregou os 2 medicamentos, eles são estáveis por 8 horas. Foi pro quiabo. E aí é uma situação em que, citarabina e o MTX é barato, mas coloca um imunobiológico caro, e aí quero ver quem que vai pagar, porque aí se for convênio já não paga, aí vira um forfé. Então tem quesitos que são técnicos e tem quesitos que são financeiros que a gente tem que avaliar também. Muito obrigada pela sua informação. A Aline fala o seguinte, Lélia, e sobre anticorpos para doenças reumatológicas e inflamatórias, como infliximab, o enfermeiro pode manipular? Excelente sua pergunta, Aline. O tratamento oncológico, felizmente, está evoluindo muito. A legislação não acompanha essa velocidade. Por isso, nós temos que tomar decisões. Quando eu estava fazendo gestão numa unidade e chegou o rituximab, que também é usado para artrite reumatoide e outras doenças, eu tomei a decisão. Como eu tinha decidido solução fisiológica e farmacêutica que manipula, eu disse a mesma coisa vai acontecer com a terapia-alvo, por vários motivos. Um deles é o custo. Nós sabemos que essas medicações são de altíssimo custo. Então, elas precisam de uma manipulação, não que eu não consiga fazer adequadamente. Eu até diria, não consigo mesmo não, quem consegue é o farmacêutico, é ele quem sabe fazer, ele que estudou para isso, ele que está no fluxo laminar, que ele tem um ambiente completamente controlado para isso. Então, eu diria para você, Aline, não importa onde o paciente esteja, são essas drogas que nós já conhecemos, que têm riscos envolvidos na manipulação, na administração, tem custos elevados associados. Quem deve manipular é o farmacêutico. Queria até dizer para você, Amanda, uma coisa interessante. Há muito tempo atrás, quando eu comecei a trabalhar como enfermeira, eu trabalhei 3 anos em uma grande instituição aí em São Paulo, e depois fui para uma maior ainda, só que totalmente privada. E me chamaram para dar uma aula. E naquela época eu estava decidindo quem manipula, é enfermeiro ou farmacêutico. Me chamaram. E aí eu fiquei toda orgulhosa, né? Tão bom quando a gente volta na instituição que a gente trabalha. E a mesa era para dividir em quem defende e quem é contra. Não me falaram qual seria a minha posição. E eu fui lá na minha posição. Toda orgulhosa, feliz, eu disse, olha, quem tem que manipular? A lei nem tinha sido feita ainda, estava ainda em construção. Quem tem que manipular é o farmacêutico. Defendi toda feliz, me achando. Nunca mais me chamaram para fazer palestra lá, que eu tinha que defender o enfermeiro manipulando. Sinto muito. Não estudei para isso. Só que ninguém me contou. E se me contasse, eu sinto muito, eu ia dizer do mesmo jeito. Então, eu continuo dizendo, manipulação é o farmacêutico. Não importa se eu estou na reumatologia, não importa. E é muito bom, Amanda, eu acho ótimo que se você trabalha nessa unidade, é muito bom que você esteja aqui e outras pessoas para entender que não importa onde esse paciente esteja. Pessoal, nós estamos de verdade chegando ao final com 262 pessoas conectadas em pleno sábado. Um orgulho maravilhoso. Muito, muito obrigada a todos vocês. E eu vou avisar que, neste momento, nós temos que parar a pesquisa de satisfação
porque nós temos que começar a nos preparar para fazer o sorteio. Então, você já preencheu a pesquisa de satisfação e colocou os seus dados? Se não fez, faça agora, porque nós já vamos encerrar, porque a gente precisa saber quem são as pessoas que querem concorrer a um livro que nem foi lançado ainda, a segunda edição do livro de René, de Ordem e Difusão de Quimioterapia Antineoplásica. Então, pessoal, eu gostaria muito de pedir agora para vocês, os palestrantes, por favor, eu vou fazer uma ordem. Eu vou pedir para você, Gabriela, fazer as suas considerações finais, para que você diga, faltou alguma coisa que você gostaria de compartilhar, e se despedir. Depois eu vou passar para o doutor Diogo, depois eu vou passar para o doutor René, para que a gente, de fato, conclua a nossa live. Vamos lá, Gabriela, por favor. Primeiro eu vou falar que passou muito rápido, já acabou. Dá para falar desse assunto a tarde inteira, né? Então, eu fiquei muito feliz de dividir esses conhecimentos com todos vocês. Gostaria de agradecer a todo mundo que ficou aqui até agora. Eu acho que esse é um assunto muito importante, né? Falar de farmacocinética, farmacodinâmica, sinergia entre as drogas, a gente consegue efeitos que a gente nem imagina ali na prática. A gente consegue aumentar, né, o efeito citotóxico das drogas, a gente consegue diminuir toxicidade, a gente consegue evitar interações, então é um assunto muito, muito, muito importante. Como toda essa equipe multidisciplinar que está aqui agora, acho que ninguém da área da saúde trabalha sozinho, mas da oncologia menos ainda, então acho que deu para ver, né, na complexidade do que a gente falou aqui, toda a importância de ter uma equipe multiprofissional bem alinhada e bem especializada, né, no caso da oncologia, e acho que a gente representou isso aqui hoje com 3 pequenos representantes de tudo que isso engloba. Então é isso, eu queria concorrer ao livro também. Muito obrigada, Gabi. É muito bom ouvir você, e realmente o tempo passa muito rápido. Mas, gente, não acaba aqui hoje, não. Vamos continuar. Por favor, sigam nossas páginas, porque nós sempre teremos profissionais como vocês que estão disponibilizando o tempo de vocês de uma forma totalmente voluntária para compartilhar os conhecimentos. Então, doutor Diogo, por favor, faça as suas considerações finais, e eu aviso que nós já encerramos. Vocês podem continuar fazendo a pesquisa de satisfação, mas quem vai concorrer, já encerramos, tá certo? Daqui a pouco a gente vai começar. Por favor, doutor Diogo, suas considerações finais. Eu acho que o tópico aqui realmente é multidisciplinaridade, né? A oncologia é uma das áreas que isso é mais importante, porque é tudo muito complexo e é tudo muito no limite, né? Se a gente faz uma coisinha errada, é muito perigoso para os nossos pacientes. E não tem como, e aqui falando como médico, né, o médico saber tudo. Né? Várias pessoas aí comentaram, olha, duvido que o médico saiba a ordem de infusão, e provavelmente não sabe mesmo. Né? Então é importante nos seus serviços vocês organizarem sessões multidisciplinares, nessa criação de protocolos, envolver todas as pessoas, né? E mostrar para o médico o que vocês, equipe multi, estão agregando. Porque é verdade, tem aqueles médicos que não são tão fáceis de lidar, né? Mas mostrar para o médico que a opinião de vocês em alguns pontos específicos é muito importante, né? São coisas que ele mesmo é limitado, que não é tanto o dia a dia dele, né? Isso dá valor para vocês, né? Para os trabalhos de vocês, para a formação de vocês, e no final das contas, quem ganha é o paciente. Muito obrigada, doutor Diogo. Agora eu passo para você, René, e dizer o seguinte, antes até das considerações finais do René, que é ele que é o responsável, aqui estão os números, nós tivemos exatamente 177 respondentes, não necessariamente todo mundo estará concorrendo, mas eu vou pegar aqui um número, e esse número é na sequência de quem respondeu. E já eu vou dizer para vocês quem foi a pessoa que ganhou. Esse número que parece que está invertido é número 25. Número 25, eu vou já dizer quem é que foi agraciado
com o livro da 2ª edição do professor René. Então, enruma os tambores! Então, vamos lá. René, por favor, faça as suas considerações finais. Eu acho que foi uma conversa muito legal e dando continuidade nisso que o Dr. Diogo estava falando, também é preciso a gente lembrar que todo profissional começa, né? Então, tem o médico que está começando, tem o farmacêutico que está começando, tem o enfermeiro que está começando, e quando a gente começa, a gente não sabe. Então, os protocolos, eles são muito importantes, desde que a gente entenda que eles são uma base de conhecimentos mutáveis e que precisa ser o tempo inteiro revisado, o tempo inteiro questionado. O que hoje é um fato consumado, amanhã pode não ser. E aí a gente sempre usa aquele velho exemplo do açúcar na ferida. Reinou por décadas, até que caiu por terra, e hoje, para um estudante, você fala em colocar açúcar na ferida, ele fala, você está me zoando, né? E foi o paradigma de uma certa geração, quase. E, por isso, o grande incentivo que eu faço é, para quem está no serviço, documenta. Documenta de maneira sistemática e gera informação, gera subsídio. Porque às vezes a gente fica passivo, esperando que alguém venha e traga de bandeja a melhor informação, e às vezes a gente não vai encontrar isso. Às vezes a gente vai ter que se matar para descobrir que não existe uma melhor informação e a que tem é frágil. E aí a gente tem nas nossas mãos, quem está lá o tempo inteiro, a oportunidade de sistematizar, de criar cheques, dependendo do local que você atua, do sistema de informação que você atua, você consegue criar cheques, criar abas, que sistematicamente o sistema já vai coletando. E a gente tem uma potencialidade muito grande de conseguir fazer a extração e a mineração desses dados via Learning Machine. Então, a gente está caminhando para uma era em que a gente consegue, nas instituições, sistematizar e pensar para a gente conseguir informações, conseguir dados próprios e gerar evidências que nos ajudam na prática. Então, minha maior dica, que é o meu viés de pesquisador, seria esse, a gente pensar em o que a gente pode contribuir com a literatura, além de só utilizar dela. Maravilhoso. Muito obrigada, pessoal. Esse fechamento, eu queria complementar e dizer o seguinte, se eu soubesse hoje o que eu sei quando eu estava na assistência, meu Deus do céu. Mas não adianta, é o tempo, mas o tempo sozinho não faz nada. É ir para a academia, é voltar para o banco da escola, tem que fazer isso, não tem alternativa. Tem que estudar, não tem alternativa. É estudar, é estudar. Então, para finalizar, quero ver, gente, se a ganhadora é uma mulher, tá? Ganhadora, que está aí presente. Se tiver, por favor, escreva aí, tá? Escreva, por favor. Ana Paula Rosária dos Santos. Ana Paula Rosária dos Santos. Você está aí, Ana Paula? Se você estiver, dá um alô aí, só para a gente saber. A gente vai colocar você na mídia essa semana, hein, Ana Paula? Então, responda aí, Ana Paula. Você está aí, Ana Paula? Por favor, responda. Mesmo que a Ana Paula não esteja, ela vai ganhar, tá, gente? Porque nós acertamos aqui desde o início. Nós vamos pegar os dados dela, vamos fazer o contato com a Ana Paula Rosária dos Santos e informar que ela acaba de receber o livro que ainda não foi lançado. Então, terminando, a Ana Paula ainda não conseguiu, mas tudo bem. Tem muitas coisas maravilhosas que vocês estão escrevendo, que eu não vou conseguir ler tudo, né? Então, eu quero agradecer a vocês e dizer que a gente se encontra na próxima. Uma boa tarde para todos vocês, fiquem com Deus, se protejam. Se abrir o barzinho, é uma decisão sua de ir ou não. Então, se protejam, tá bom, gente? Tudo de bom para vocês, uma boa tarde.